Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Essa semana nós estudamos no Vem Segue-me aqui o capítulo 25 de Mosias até o capítulo 28. Só quatro capítulos. E deu tempo de já ensinar os 4 capítulos, então hoje eu peguei um tema específico dentro de um desses capítulos para compartilhar com vocês. Compartilhar por tema é muito interessante, que a gente vai atrás de outras escrituras para trazer para dentro do estudo. Eu quero primeiramente agradecer o Johnny, do grupo do estudo das 5h20 da manhã. Ele me mandou bastante material sobre a mensagem que eu vou compartilhar hoje com vocês. Tá bom? Então, um forte abraço aí para o Johnny. Vamos lá, vamos começar aqui. No capítulo 26 de Mosias, a gente vê que Alma, ele fica muito preocupado. Diz que o espírito dele perturbou-se, porque tinha muitas pessoas em iniquidade dentro da igreja, cometendo pecados. E ele não sabia como ele deveria agir com essas pessoas. Ele leva até o rei Mosias o caso, o rei Mosias devolve para ele julgar, e ele busca ao Senhor para saber o que ele deve fazer. E enquanto ele está buscando a Deus para saber, ele recebe uma resposta de Deus. Nessa resposta, o Senhor menciona que todo aquele que se arrepender será perdoado de seus pecados. E também, no capítulo 26, Alma, ele recebe uma promessa, tá bom? Aliás, aqui ele faz um convênio, Deus faz um convênio com Alma, e é desse convênio que eu quero compartilhar com vocês. Fica aqui em Mosias, capítulo 20, versículo 6, tá? Versículo 20. Então, repetindo, Mosias capítulo 26, se eu falei errado, Mosias capítulo 26, no versículo 20, o Senhor faz uma promessa e um convênio aqui com Alma. Diz assim para Alma: Tu és meu servo, e faço convênio contigo de que terás vida eterna, e servir-me-ás e irás em meu nome, e reunirá minhas ovelhas. Então, repare que o Senhor fala que faça um convênio contigo de que terás vida eterna, tá bom? Então, convênio nós fazemos por meio de ordenanças, tá bom? Assim como o convênio que nós fazemos com Deus por meio do batismo. O batismo, ele é uma ordenança. Então, também para receber a vida eterna, também existe uma ordenança específica, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Falando um pouquinho agora, sobre outros que recebeu a promessa, para fazer uma comparação, em Mosias, capítulo 28, os filhos de Mosias estavam indo para a missão, Mosias, ele havia perguntado se os filhos dele poderiam ir fazer missão entre os lamanitas. E o Senhor respondeu que deveria deixar eles ir e prometeu a eles a vida eterna. E é da vida eterna que nós queremos falar hoje, esse tema, tá bom? Então vamos lá. Aqui em Mosias capítulo 28, versículo 7, o Senhor responde a Mosias sobre os filhos dele, dizendo: E o Senhor disse a Mosias: Deixai-os subir, pois muitos acreditarão em suas palavras, e eles terão vida eterna, e livrarei os teus filhos das mãos dos lamanitas. Então aqui é uma promessa. Veja que o Senhor prometeu que eles teriam vida eterna, futuro, terão vida eterna. Já no caso em Mosias 26 aqui, o Senhor fala diferente com Alma. Ele fala assim: faço convênio contigo de que terás vida eterna. Então ele faz uma ordenança com Alma, para que ele possa receber a vida eterna, tá bom? Então é disso que nós vamos falar. Primeiro, antes de falar dessa ordenança propriamente dita, vamos diferenciar o que é vida eterna, tá bom? Será que vida eterna, para nós, dá a intenção de que é viver para sempre, né? Vida eterna, será que é viver para sempre? Tem a ver, mas para compartilhar melhor sobre isso, eu gosto aqui de Moisés, capítulo 1, versículo 39, que diz assim, fala sobre qual é a profissão de Deus. Cada um de nós, tem nossa profissão, o que fazemos, e se pararmos para pensar qual é a profissão de Deus, o que Deus está fazendo nesse momento. Nesse versículo, ele revela a Moisés, dizendo, Moisés, capítulo 1, versículo 39. Pois eis que esta é a minha obra e a minha glória, levar efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Então, o trabalho de Deus, a obra de Deus, é conceder, aos homens, quando fala homem aqui, é a humanidade, todos nós, conceder ao homem a vida eterna e imortalidade, da maneira que ele colocou aqui,
levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Imortalidade significa viver para sempre. Imortalidade significa que nós vamos ressuscitar e viveremos para sempre. Vida eterna significa viver para sempre com Deus. E vida eterna também significa ter o estilo de vida que o Pai Celestial e Jesus Cristo têm. Se tornar como eles são. Tá bom? Isso é vida eterna. Então, imortalidade é ressuscitar. E vida eterna é viver como Deus ele é. Tá bom? Então, é simples assim. Então, falando aqui sobre a imortalidade, todas as pessoas vão ressuscitar. Todas as pessoas que nasceram, morreram, vão ressuscitar. Então, todas terão essa imortalidade, ou seja, vão viver para sempre, tá bom? Num corpo ressurreto, um corpo que não vai ter defeitos, falhas, doenças, nada disso. Agora, a vida eterna, ela é prometida por meio de convênio aos que são fiéis, tá bom? Ao Evangelho. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, né? Sobre a definição aqui de vida eterna. Viver para sempre como família na presença de Deus. A vida eterna é o maior dos dons de Deus, concedido aos homens. E também temos lá, segundo Nef 2:27, que diz: e os homens são livres para escolher a liberdade e a vida eterna. Todos nós podemos escolher ter essa vida eterna, porque o Senhor nos concede ela, tá bom? Agora, de que maneira, né, ele nos concede? É por meio do convênio, tá bom? É uma ordenança específica que nós vamos fazer, vamos chegar lá. Por exemplo, aqui, lá em 2 Nef 31, a partir do versículo 17, algumas partes aqui, falando sobre o batismo, e fala a finalidade do batismo. Portanto, diz assim, ó: porque a porta pela qual deveis entrar é o arrependimento e o batismo com água. E vem então a remissão de vossos pecados, pelo fogo e pelo Espírito Santo. E estareis então no caminho estreito e apertado que conduz à vida eterna. Então, o batismo, ele conduz à vida eterna. Não é a ordenança que vai te dar a vida eterna, mas ele conduz você para a vida eterna. Já falando logo aqui, que todas as ordenanças que nós fazemos na igreja, todos os convênios que nós fazemos com Deus, é para obter o reino celestial. Nós não fazemos nenhuma ordenança que seja para receber o reino celestial ou terrestrial. O nosso objetivo é o reino celestial, é convênios para o reino celestial. Mas aqui, o batismo, ele é o primeiro convênio que nós estamos fazendo. E o próprio Nef, ele menciona, né? Agora terá tudo sido feito? Não, ainda temos que perseverar no caminho. Qual caminho? No caminho do convênio. Cristo, ele é o caminho para nós voltarmos à presença de Deus. Então, se nós perseverarmos no caminho do convênio, aí sim vem a promessa, dizendo, né? Assim diz o Pai, tereis vida eterna. Nós devemos continuar no caminho do convênio, ou seja, continuar fazendo convênios com o Senhor e guardando esses convênios para que possamos ter a vida eterna. Bom, qual que é aqui então a diferença entre entre Alma e os filhos de Mosia? É que os filhos de Mosia receberam a promessa de que iriam receber a vida eterna. Já Alma, o Senhor falou: eu faço convênio contigo, fez uma ordenança com ele para que ele possa ter essa vida eterna. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa ordenança. Essa ordenança, ela é chamada também de segunda unção, né? Muitos já ouviram falar sobre a segunda unção. A segunda unção é a garantia, tá bom, de ter essa vida eterna. Ou tem outro termo também que nós usamos para a segunda unção, ou receber a vida eterna, que é chamado e eleição. Receber o chamado e a eleição é a mesma coisa de ter a segunda unção, tá bom? E a mesma coisa de ter a vida eterna. Então, é isso que se trata aqui. Bom, continuando aqui, eu peguei algumas das referências aqui, né, que o Johnny me mandou, e vou deixar na descrição do vídeo aqui, tá bom? Inclusive algumas citações, uma citação aqui do profeta Joseph Smith. Aqui fala, né, que essa ordenança, a segunda unção, ela é recebida somente depois que a gente passa pelo templo, fazemos nossas investiduras, e depois também do casamento celestial, né? Ou seja, o casamento entre o homem e a mulher, o selamento, né? Conhecemos assim como o selamento. Então, fazendo o selamento, essa seria a próxima ordenança, que seria a segunda unção,
tá bom? Não precisa ficar preocupado se você não recebeu ainda, eu também não recebi, mas essa é uma ordenança que nós passaremos ainda, tá bom? Mais para frente a gente vai poder ter a oportunidade de passar por essa ordenança. Bom, então continuando aqui, tem uma escritura aqui em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10, né, na Bíblia, que diz assim: Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis. Aqui, né, essa escritura em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10, né, é mencionado sobre o chamado e eleição, vocação e eleição, ela é chamada nesse termo aqui. Tá bom? Mas é a mesma doutrina sobre a segunda unção. É a pessoa garantir. Aqui, nessa escritura, fala que nós devemos fazer por onde? Né? Fazer as obras do Senhor. Por que Alma, ele recebe, né, essa ordenança? Porque Alma, ele recebeu as palavras por meio de Abinadi. Ele se arrepende e veja que ele não fica somente parado. Ele vai pregar o evangelho, ele monta a igreja, ele faz muitas coisas. Ele está totalmente envolvido na obra do Senhor. De tal maneira que aquilo faz parte da vida dele, não consegue parar. Os filhos de Mosias também, eles não conseguem aceitar que qualquer alma se perca e vão lá pregar aos lamanitas. Eles estão tão envolvidos na obra que Deus promete a eles a vida eterna. E com alma ele faz o convênio lá, né, de que ele teria a vida eterna. Ó, o profeta Joseph Smith fez referência ao processo de assegurar o chamado e eleição, com a seguinte declaração. Ele disse: Quando o Senhor tiver provado completamente uma pessoa e descobrir que a pessoa está determinada a servi-lo em todos os perigos, e então a pessoa encontrará o seu chamado e eleição assegurados, né? Então essa citação, ela fala sobre a garantia de receber essa exaltação, né, no grau mais elevado de Deus lá no reino celestial, no grau mais elevado. Então quando a gente você ter dentro de si a fidelidade a tal ponto com Deus, de que mesmo que tudo vá errado, você vai continuar fiel com Deus. E se tudo der certo, também você vai continuar com Deus, tá bom? Sendo fiel sempre, né? Não é algo que, se isso acontecer, a minha fé vai ser abalada, não. A gente continua firme no Senhor. Esse é o sentido aqui da Escritura, né? Esse conceito está alinhado com a prática de segunda unção, que é considerada uma confirmação de que a pessoa foi aprovada e encontra-se digna de receber a promessa de exaltação, desde que continue a viver de acordo com os princípios do Evangelho. A segunda unção é vista como uma extensão dessa ideia, onde a ordenança deve ser como uma garantia do participante alcançar um nível de fidelidade e compromisso que assegura a sua salvação e exaltação. Então, outros termos usados, conforme nós usamos aqui na mensagem, é vida eterna, chamada e eleição. Chamada e eleição significa eleitos, né? Eleitos de Deus aqui. Segunda unção. Agora, essa ordenança, tá bom? Ela é feita dentro do templo, tá bom? Existe uma sala específica, né? Na maioria dos templos, né? Talvez os templos mais novos sendo construídos agora não tenha essa sala, né? Mas a maioria dos templos tem, por exemplo, o templo de São Paulo. Eu nunca entrei nessa sala. Nessa sala só vai entrar mesmo quem vai fazer, quem for convidado. Não é você chegar lá e falar que quer fazer, mas quando a pessoa é convidada a fazer esse chamado e eleição, tá bom? Então ela é designada para aquela sala para fazer. Tem uma sala específica dentro do templo, tá bom? Aqui no templo do São Paulo, acredito que fica ali do lado das salas do selamento, mas é pelo lado do escritório ali entrando, né? Bom, enfim, é lá dentro. Esta ordenança, eu tenho um palpite, né? Aqui é só um palpite sobre como que é essa ordenança. Qual é essa ordenança? Acredito eu que seja a mesma ordenança que o Salvador Jesus Cristo, ele instituiu aos seus apóstolos, a ordenança de lava-pés, né? Eu acredito que seja essa ordenança de lava-pés, que significa a segunda unção, que significa o chamado em eleição. É possível que seja. Bom, vou finalizar aqui essa mensagem, então, com Salmos 24, tá bom? Versículo 3 e 4, que fala um pouco sobre essa ordenança aqui. Diz assim:
Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem entrará no seu lugar santo? Aqui o monte, né, do Senhor é o templo, referência aqui. E quem entrará no seu lugar santo é nessa sala para fazer essa ordenança com o Senhor. E aqui diz quem vai poder entrar. Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Aquele que executa a obra de Deus, que trabalha para Deus, né, que é obediente a Deus e que é puro de coração. É nesse nível que se faz essa ordenança. Aquele que é limpo de mão e puro de coração, e não se entrega à sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, né? Aquele que cumpre o convênio com o Senhor. É esse o sentido aqui. Então, para finalizar aqui, eu completo dizendo, o reino celestial ou nada, ou seja, todas as ordenanças que nós fazemos é caminhando para ter essa vida eterna, desde o batismo e outras. Existem ordenanças, né, que não é requerido para salvação, tá bom? Por exemplo, a bênção patriarcal é uma ordenança, né? É um adendo que você vai receber, a um acréscimo para você entender melhor sua vida, orientação, para você te ajudar no caminho. Mas se uma pessoa não recebe a bênção patriarcal não é determinativo para a pessoa entrar no reino celestial. Outra bênção, né, que não é determinativa, por exemplo, dar nome e bênção é uma criança. É uma ordenança que nós fazemos no primeiro domingo do mês, chamando de apresentar a criança, tal como Jesus Cristo foi apresentado no templo, né? Então, essa é uma ordenança que não é requerida para exaltação, tá bom? Então, é uma ordenança, mas não é uma ordenança requerida para exaltação, para salvação. Mas todos os convênios que nós fazemos com o Senhor, batismo, receber o Espírito Santo, receber o sacerdócio, né, entrar no templo, selamento, todas essas ordenanças, tá bom? Ela nos leva para a vida eterna. Ela está nos conduzindo por esse caminho. E é essa mensagem que eu compartilho com vocês, né? Dizendo, o reino celestial ou nada. Não devemos aceitar menos do que isso, né? O nosso objetivo é isso. O Senhor nos concedeu essa vida eterna. Então, nós podemos escolher seguir ao Senhor. Ele concede a todos os obedientes, né? Não significa que você tem que ser como alma, como outra pessoa, mas ser obediente ao que o Senhor quer que você faça. É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.